Filipenses 2, do 1 ao 11. Acompanhe comigo a leitura desse texto e peço, após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta para que a gente vá caminhando junto nesses 11 versículos. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos antes da exposição do texto bíblico. Senhor Deus, queremos te agradecer pela forma como o Senhor tem conduzido as nossas vidas e pela maneira que nos trouxeste até a tua casa nesta noite. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que teremos de ouvir a tua voz mais uma vez. Queremos pedir que o teu Santo Espírito nos conduza em tudo, que possamos guardar aquilo que será exposto no nosso coração, e as palavras que foram ministradas cada semana nos lares que ali foram abertos, também possam estar muito bem gravadas no coração de cada um. Já te agradeço, Senhor, pela presença de cada pessoa que aqui chegou. Que o Senhor possa estar abençoando de forma muito especial a cada um e a cada lar aqui representado. Senhor, nos alimenta mais uma vez com a tua poderosa palavra. Sim, nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos ser orientados pelas palavras do apóstolo Paulo quanto ao amor fraternal e à humildade, e nós vamos ter como exemplo supremo o exemplo de Cristo. E até porque é a cristãos que Paulo fala, que ele exorta no sentido de buscarem a cada dia serem mais parecidos em atitude com o padrão deixado por Cristo. Eu começo nessa pequena introdução dizendo que é óbvio que nós, enquanto humanos falhos, limitados, nunca chegaremos ao mesmo padrão de Cristo. Mas eu também digo que é óbvio que, como cristãos, devemos perseguir esse padrão. Devemos buscar a cada dia sermos mais parecidos com Ele. E devemos buscar cada dia mais expressar o seu caráter em nossas atitudes, como, de fato, pessoas que estão representando não a si mesmas, não a uma ideologia, não a uma religião, mas estamos representando, de fato, o nome de Cristo. Como somos cristãos, é muito fácil colocar uma camisa com o nome "Sou Cristão", mas aquilo dali passar para o interior e fazer com que a mudança do interior seja produzida para fora é o nosso grande desafio. Nós não somos cristãos de nome e não podemos ser cristãos de aparência. Precisamos ser cristãos com toda a nossa vida. E Paulo aqui está falando de duas questões principais que precisam ser característica de um cristão: o amor fraternal e a humildade. E isso o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou como exemplo. E no primeiro versículo nós temos: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então ele começa dizendo: se por estarmos em Cristo, e nós estamos em Cristo.
E nos ensinos de Paulo, essa união com Cristo é a realidade mais básica do crente e a realidade mais básica da salvação. Como sei que sou salvo? Quando estou unido com Cristo, quando eu busco fazer a vontade de Cristo, quando as minhas aspirações são todas direcionadas para a glória de Cristo. Aí eu percebo que estou vivendo como um salvo, que estou expressando que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse não é só o mote da vida de Paulo, mas deve ser o tema das nossas vidas. E é estar em relacionamento íntimo com o Salvador. Estar em Cristo, além de ser estar salvo, é estar em relacionamento íntimo com o Salvador. Eu sei que existem situações diversas com relação a nós mesmos e a pessoas que conhecemos. Nem todo mundo tem uma relação muito próxima com o seu pai, mas a despeito das diferentes conjunturas familiares que nós temos apresentadas perto de nós, a relação com o nosso Pai Celestial deve ser a mais próxima possível. É tanto que se eu não tenho o carinho, o afago, a proteção, a segurança nos braços do meu Pai terreno, a grande esperança que nutre a minha vida por todos os outros dias é que eu tenho tudo isso dos braços do meu Pai Celestial. E por mais difícil e penosa que seja a minha convivência no meu lar, eu sei que eu não sou daqui. E o meu lar celestial me espera com coisas infinitamente superiores, infinitamente melhores e esperançosas. Então, olhar para Cristo, olhar para Deus como nosso Pai e observar que, estando nele, nós temos a alegria e a esperança de fato, sermos considerados filhos, sermos tratados como filhos e sermos acariciados por Ele nos momentos mais difíceis da nossa vida, não somente é algo que nós olhamos assim, é uma evidência da nossa salvação, estar em Cristo, mas estar em Cristo também é a evidência de que não estamos sós. E a partir desse relacionamento íntimo com o Salvador, nós temos muitos benefícios e frutos específicos da salvação. O apóstolo vai nos mostrar alguns desses benefícios e alguns desses frutos. Primeiro, quando ele fala, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação. Já escutei muitas vezes a palavra motivação dentro da casa de Deus, e muitas vezes ela é colocada de uma forma subjetiva demais. Quando a gente diz, eu não fui para a igreja porque eu não estava motivado a ir. Quando alguém diz, eu não cantei com toda a minha alma porque eu não estava motivado para cantar. Quando alguém diz, eu não preguei com os 110% do meu coração porque eu não estava motivado para pregar. Isso é uma coisa muito subjetiva. Parece que o meu estado de espírito é quem vai determinar como eu prego, como eu louvo, como eu venho para a casa de Deus. Mas aqui não é uma questão subjetiva, é muito objetivo. Nós todos somos motivados, somos impulsionados por Deus a estar aqui louvando a Ele, adorando a Ele, não importam as circunstâncias. Ninguém pode dizer, eu não tenho motivação para louvar a Deus. Ele morreu, seu filho morreu por você. E se você crê nisso, e se você sabe que está em Cristo, e se você sabe que é salvo, não existe motivação externa que lhe faça ser mais fiel ou mais frequente à casa de Deus. A motivação é sempre interna. Eu sei em quem eu tenho crido, e isso é suficiente para que eu venha à casa de Deus e o louve eternamente. O salmista diz no Salmo 23, versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele tinha certeza de que estava em
Cristo, e estando em Cristo estava salvo, e que estando salvo ele tinha motivação para louvar. Então essa motivação subjetiva que às vezes a gente busca em algumas coisas, por exemplo, para querer trabalhar mais, para querer ter mais tempo para desenvolver determinada atividade, ela não pode ser relacionada com a nossa vida cristã, porque a nossa vida cristã independe de motivações externas. Se estamos em Cristo, temos motivação. Se estamos em Cristo, temos um porquê de estar aqui e um para quê. Mais do que isso, nós somos exortados a crer no seu amor devotado a nós, alguma exortação de amor. Você está aqui porque você sabe que de fato Cristo te amou. E quando todos os nossos cultos terminam, você escuta naquela bênção apostólica o amor de Deus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos guardam o tempo todo, são manifestas o tempo todo nas nossas vidas. Nós de fato não estamos isolados, não fomos deixados à nossa própria sorte. Ele não nos criou e depois se ausentou. O mesmo Deus que é transcendente continua sendo imanente, continua se relacionando com o seu povo, continua se importando com o seu povo, continua fazendo em todas as coisas o possível para que o bem seja alcançado para aqueles que o amam. Nós não podemos esquecer isso. Em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então eu tenho motivação para louvar a Deus, e eu tenho que entender que em todas as coisas eu posso perceber o seu amor. E essa percepção do amor de Deus sobre a minha vida é uma exortação para que eu não desvie do caminho que foi proposto por Ele, mas continue debaixo de sua proteção e desfrutando das suas bênçãos. Nós olhamos para esse amor em João 3,16, e esse amor é de uma forma tão intensa, é de uma forma tão profunda, que João não tem como dizer. Se ele dissesse amor de uma forma tão profunda, ainda assim é pouco. Se ele dissesse porque ele nos amou de uma forma inigualável, ainda assim é pouco. E ele diz, nos amou de tal maneira. Você olha para a realidade da cruz e vê o ser divino entregando o único filho para pessoas que nem de longe mereciam, para pessoas que até pouco tempo antes daquele momento zombaram, para pessoas que talvez dissessem dentro do seu coração, eu nunca vou acreditar nisso. Por isso que eu não creio que Deus nos salvou, porque sabia que em algum momento da nossa vida a gente ia olhar com fé para a sua palavra. Não, Ele nos salvou a despeito de tudo isso. Ele mesmo coloca fé, para que a gente acredite nele, para que a gente se firme nele e não perca todos os benefícios que Ele conquistou naquela cruz. Então, nós, além de termos motivação, além de sentirmos o seu amor, acreditarmos no seu amor, nós somos unidos e temos comunhão uns com os outros, alguma comunhão no Espírito, e esse Espírito com E maiúsculo. Quem promove a nossa comunhão, quem promove a nossa união, quem promove a nossa unidade é o Espírito Santo. E nós devemos estar sempre ancorados na sua obra para podermos manter essa unidade, a unidade da fé, a unidade da igreja. Nós só temos comunhão uns com os outros através da mediação do Espírito Santo. Essa unidade não é produto humano, é uma obra divina. Imagine que aqui são pessoas totalmente diferentes, que vieram de locais diferentes da mesma cidade, que talvez não tenham nascido no mesmo estado, que talvez nem sempre foram crentes, mas estão aqui com um só objetivo. Como perceber tanta diferença em um único objetivo? Porque simplesmente Deus faz com que todas as coisas possam convergir para o seu Filho. E quando nós olhamos para o seu Filho,
estamos olhando para Ele. Através da pregação de Cristo crucificado, nós olhamos para o Pai. E olhando para o Pai, não tem como voltar atrás. Nós fomos salvos para experimentar esse amor, para sermos motivados o tempo todo, para estarmos juntos com o mesmo propósito. Há uma diversidade, mas essa diversidade trabalha por uma unidade, trabalha por um único objetivo. Por quê? Porque somos movidos, somos impulsionados, somos impelidos pelo mesmo Espírito. Nós somos levados a ter cuidado, a zelar uns pelos outros, alguma profunda afeição e compaixão. Ele termina assim o versículo 1. Você pode não conhecer cada singular pessoa que está aqui nessa igreja hoje, mas você, por ser parte do corpo de Cristo, se importa com a pessoa que está do seu lado. Você se importa com as pessoas que faltam. Chega um momento que você começa a ter tanta comunhão com as pessoas que fazem parte da mesma comunidade que você sabe, hoje faltou fulano. E quando você vê aquela pessoa novamente, você diz: eu percebi que você faltou naquele dia, você fez falta. Mas por que as pessoas fazem falta? Porque elas importam, porque para a gente é bom estar juntos, porque para a gente existe essa afeição e essa compaixão. É fruto da nossa bondade? É fruto da nossa própria piedade? É fruto da compaixão que é movida no nosso coração quando olhamos alguém em necessidade? Não. É fruto de um lavar regenerador do Espírito Santo. Somente quem é regenerado se importa com o outro. Somente quem é regenerado olha para o outro como olha para si mesmo, e não trata o outro como você quer ser tratado, mas trata o outro como ele quer ser tratado. Você olha para o outro pensando nas coisas que ele necessita. Você olha para o outro sabendo que é seu próximo, e você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas para que a alegria do apóstolo Paulo fosse completa, para que ele estivesse certo de que os irmãos de Filipos estavam trilhando o caminho proposto por Cristo para o povo santo de Deus, era necessário que eles tivessem o mesmo modo de pensar. Olha o versículo 2: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Talvez olhando para essa frase você diga: nós não temos como pensar de uma maneira igual. Nas escolas bíblicas dominicais que aqui nós frequentamos, cerca de 60 a 65 pessoas estão aqui todo domingo pela manhã, às vezes um pouco mais. Imagine 65 pessoas pensando a mesma coisa. É uma tarefa muito difícil. Imagine 2 pessoas pensando a mesma coisa. Já é bem complicado. Você diverge em pensamento, em opinião, com seu cônjuge, quanto mais com toda uma comunidade de fé. Mas eu tenho certeza que quando somos motivados por Deus a estar em sua casa, louvando o seu nome, tendo um mesmo objetivo, por mais que algumas coisas não sejam tão concordes assim, nós pelo menos temos a mútua disposição de batalhar pelo mesmo objetivo. Então quando ele diz: irmãos, tende o mesmo modo de pensar, ele não está querendo que todo mundo tenha a mesma cabeça, que todo mundo concorde com tudo e que não haja divergências, porque nós temos divergências com qualquer questão. Nós não vamos concordar com tudo, nós não vamos ter a mesma forma de pensar de qualquer outra pessoa, mas uma coisa é divergir, uma coisa é ter opinião diferente, e outra coisa totalmente diferente é você lutar contrária à opinião da outra pessoa. Você pode divergir, você pode questionar, você pode ter opiniões diferentes na casa de Deus. O que não pode, não é cristão de nossa parte, é por conta de opiniões diferentes, queremos sufocar o projeto de Deus, de sermos unidos em amor. Então, quando ele pede: meus irmãos, para que minha alegria seja completa, pensem da mesma forma.
é para que eles possam, de fato, ter disposição de trabalhar juntos, entendendo que nós fomos chamados para servir ao Senhor, e na nossa vida cristã não existe alguma coisa semelhante ao meu projeto ou ao seu projeto, nem mesmo ao nosso projeto. Existe o projeto de Deus, e o projeto de Deus é que o seu povo, eleito, escolhido, separado por Ele, viva integralmente, inteiramente para a sua glória. Como vamos viver para a glória de Deus se cada um for para um caminho diferente? As cabeças que têm opiniões diferentes precisam agora convergir para um propósito comum, e esse propósito comum continuará promovendo a glória de Deus. Nós somos pessoas diferentes? Sim, na questão social, na questão biológica, enfim, mas não somos diferentes na questão da salvação. Nós fomos alvo do mesmo Espírito, nós somos amados pelo mesmo Deus, nós somos justificados pelo mesmo Filho, nós somos hoje amados com a mesma intensidade, porque somos de fato pessoas que antes eram inimigas da cruz de Cristo e hoje somos filhos amados por Ele, esperando simplesmente a segunda vinda de Cristo, para que tudo isso aqui passe e para que a gente possa finalmente, definitivamente desfrutar da plenitude de todas as coisas. Para completar a sua alegria era necessário ver na vida daqueles irmãos o mesmo amor, e ele continua dizendo: o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Eu entendo que deveria haver naqueles irmãos o mesmo amor. Não é que a gente agora, cada mínima pessoa vai sentir amor da mesma forma que o outro, porque de fato seria algo impossível, e a gente ficaria quase naquela briga que as crianças às vezes têm uma com a outra: eu amo você, eu te amo mais, não, eu te amo mais, e assim a gente não chegaria a um consenso. Mas aquela canção da Heloísa Rosa, que reflete um texto de João, fala muito ao meu coração quando ela diz: quero te amar mais, Senhor. Ter o mesmo amor, ter a mesma inclinação de querer amar mais. Amar mais o quê? O que nós precisamos amar? Somente uns aos outros? Não, é uma grande parte da questão do amor, mas nós, como cristãos, precisamos ter o mesmo amor quanto à palavra de Deus. Ele pede que tenhamos o mesmo amor quanto à fidelidade, à manutenção da fidelidade da pregação das Escrituras. Você hoje vê inúmeras pessoas pregando essa palavra, ou inúmeras pessoas pelo menos abrindo a Bíblia para expressar alguma coisa, mas nem todas elas têm amor no sentido de manter pura a pregação da palavra. E nós, de fato, só somos abençoados e enriquecidos com essa palavra quando ela é passada para nós por alguém que ama essa palavra, que quer manter a todo custo ela de forma pura, sem adulterações. E Paulo dizia: eu não vou pregar como aqueles que mercadejam essa palavra. Nós precisamos ter amor pela palavra, porque é ela que nos encaminha, é ela que nos orienta, é ela que nos sustenta. Sem a palavra não existiria nada do que temos hoje à noite aqui. Nós precisamos ter amor pelo Deus da palavra, até porque é muito difícil você dizer que ama a palavra de Deus, mas você não quer nenhuma relação com Deus dessa palavra. Tudo que está expresso aqui nos mostra que a nossa vida precisa ser em louvor a Deus, em amor a Deus. Talvez o seu dia hoje tenha sido bastante atribulado, e em alguns momentos você olhou para o relógio e foi se aproximando 19 horas, e você disse: talvez não dê para chegar, mas você chegou, e você teve o amor, o carinho, a consideração, não a mim, não à direção da igreja, não aos líderes do grupo nos lares,
não a ideia de fazermos cultos nos lares, você ter visto a Deus. Porque eu tenho certeza que em momentos que nós estamos atribulados e apertados demais de tempo, em alguns momentos a gente vai olhar e vai dizer, não, eu vou ligar para a pessoa e vou dizer que depois eu vou. Em outra oportunidade eu apareço. Ela não vai ficar chateada. Só que a gente não pode fazer isso com Deus. Senhor, semana que vem eu apareço. Senhor, nesse domingo não, no próximo. Ele não vai entender. Não, mas Deus entende que eu trabalho muito, Deus entende que meu dia foi muito atribulado. Não, Ele não vai entender se você não devotar todo o amor do seu coração para Ele. Por quê? Porque Ele devotou todo o seu amor a você. Então, se Ele se deu por inteiro, Ele não vai aceitar a sua metade, os seus 30%, nem mesmo o seu 99%. Ele espera de você o seu 100%. Ele espera de nós que o nosso amor seja inteiramente para Ele, que a nossa vida seja inteiramente dedicada a Ele. Nós precisamos amar também estar na casa do Senhor. Esse amor precisa ser revelado amando a casa do Senhor, amando estar na casa do Senhor. Por quê? Porque eu amo o lugar onde Deus está sendo adorado. Ter um só Espírito, que Ele pede no finalzinho do versículo 2, para que haja essa alegria completa do apóstolo, ter um só Espírito é semelhantemente vital para que haja concordância, para que haja unidade. Esse Espírito aqui é um Espírito com E minúsculo, mas só dá para ter um só Espírito e agir com um só Espírito, ou seja, uma só motivação, se todos nós estamos debaixo do mesmo Espírito com E maiúsculo, ou seja, do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que em nós age para que o nosso espírito, o nosso interior, seja motivado para as mesmas coisas. Para que hoje a gente dissesse, terça-feira, 10 de dezembro de 2019, eu tenho um compromisso inadiável com o meu Senhor. E esse compromisso inadiável é simplesmente, eu quero ouvir a sua voz. Existe alguma coisa mais importante? Existe alguma coisa mais urgente? Existe alguma coisa pela qual nós devamos ansiar tanto? Eu desconheço. Antes, todos imbuídos do mesmo Espírito, com os mesmos objetivos, nós buscamos fazer a vontade de Deus, com a mesma atitude, ou seja, com o mesmo sentimento de união para o louvor da glória de Deus. Eu não vou, de forma alguma, buscar aquilo que é importante para mim. Quando eu ajo com o mesmo Espírito que o meu irmão, eu vou buscar aquilo que é importante para nós. Ou seja, quando nós agimos com o mesmo Espírito, com a mesma atitude, com o mesmo sentimento, o eu fica de fora. Essa primeira pessoa do singular deve estar fora das nossas vidas. A vida cristã precisa ser vivida olhando sempre a primeira pessoa do plural. Até mesmo quando você está sozinho, porque você nunca está sozinho. Sempre somos nós, eu e Deus. Sempre somos nós, minha família e Deus. Sempre somos nós, a minha igreja e Deus. Sempre Deus está e deve estar à frente de qualquer coisa na nossa vida. O versículo 3 diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Nada deve ser feito por ambição egoísta, essa palavra já diz tudo, ou por vaidade, porque elas são duas perigosas inimigas da harmonia na igreja. Quando eu olho só para mim e sou egoísta, dificilmente eu vou ter pessoas ao meu redor concordando com aquilo que eu exponho e me ajudando a chegar aos objetivos que eu quero. Ninguém trabalha só. Ninguém consegue seus objetivos sozinho. E já diria a sabedoria popular, uma andorinha só não faz verão. Você que aqui está, participou de grupos nos lares. O culto não é você sozinho. Até mesmo culto doméstico, você tem mais do que uma pessoa.
porque seria muito estranho um culto em que eu leio a Bíblia para mim mesmo. Isso é um momento devocional. Eu oro por mim mesmo. A minha oração precisa ser também intercessória por outros. Então, devemos sempre buscar a pluralidade desses momentos, dividi-lo com outras pessoas. O amor de Deus não foi só por mim individualmente. Deus amou o mundo de tal maneira. Então o mesmo amor que foi devotado a mim foi devotado a você. A mesma motivação que Ele coloca no meu coração, coloca no seu. A mesma força que é gerada no meu coração para batalhar pela fé cristã, também é gerada no seu. E nada eu posso fazer para que eu venha a ser colocado como mais importante. Até porque, mesmo que todos nós, unidos, façamos coisas muito boas, muito proveitosas, muito extraordinárias para a vida da igreja no mundo inteiro, ainda assim a gente não fez absolutamente nada, porque quem faz é Deus. Se não for por Ele, nós nem bons somos, quanto mais coisas boas nós fazemos. Se não for pela intervenção dEle, nada há. O egoísmo é colocado como obra da carne em Gálatas 5:20. Então, se eu faço alguma coisa por egoísmo, eu estou deixando a minha carne estou dando vazão à minha carne. E o egoísmo é o total oposto da união. Na união, as pessoas pensam nos interesses coletivos em detrimento da individualidade. Quando você entra numa igreja, você não olha para aquilo que é bom para você, naquilo que lhe satisfaz, naquilo que lhe deixa bem. Se o seu irmão, que muitas vezes está do seu lado, não está bem, não adianta ter a minha casa em ordem se a casa do meu irmão está em pedaços. Não adianta o meu intelecto, o meu espírito, a minha mentalidade está toda muito bem organizada se os nervos do meu irmão estão em frangalhos. Não adianta minha feira estar feita se a do meu irmão ainda não foi. Não adianta minha casa estar toda apainelada se a casa do meu irmão está precisando de reparos. Se eu olho só para mim, se eu olho só para dentro de mim, se eu me fecho numa bolha e não percebo que a vida cristã é vivida em coletividade, então eu não estou vivendo a vida cristã. Se não existe um esforço meu e dos que estão à minha volta para manter a união, de fato esse egoísmo vai começar a ser manifestado, e não é isso que Deus quer da gente. A vaidade e o orgulho, que é a segunda coisa que Paulo fala, que não deve acontecer, ela não deve nem passar pela cabeça do cristão, porque nós sabemos, meus irmãos, que nós somos pó e cinza. Tiago diz: o que é a nossa vida? Você tem a certeza de que vai abrir os olhos amanhã? Você tem certeza que aquilo que você planejou para janeiro de 2020 vai acontecer? Você tem certeza que aqueles planos que você colocou para daqui a 5 anos acontecerem, eles vão ser todos concretizados? Nós não temos certeza. Então vamos nos orgulhar de quê? Vamos nos gloriar de quê? Se somos seres tão frágeis que somos totalmente consumidos com o passar do tempo. A vaidade e o orgulho não podem existir no nosso coração. Nós não temos condição de alcançar qualquer realização se não for pela capacitação dada misericordiosamente por Deus. Então tudo que deve ser feito nas nossas vidas deve ser feito para a glória de Deus, feito respeitando o nome de Deus, feito entendendo que foi Ele que fez. Nós somos somente canais, apenas instrumentos. Ao invés disso, a atitude do cristão verdadeiro é considerar os outros superiores a si mesmo. Não quer dizer que você vai se humilhar ao ponto de dizer que todo mundo é melhor do que você e você não presta para absolutamente nada. Mas quer dizer o seguinte,
que as outras pessoas merecem, são dignas de um tratamento preferencial. Ou seja, você já tem o suficiente, você já recebeu de Deus o que é mais valioso, e você foi colocado nessa terra não para viver para a sua glória, mas para a glória dele, e para que ele seja glorificado, para que Paulo tivesse a alegria completa, e para que nós hoje tenhamos a alegria completa, é necessário que nós façamos exatamente o que está nos mandamentos: amemos a Deus acima de todas as coisas, e amemos ao próximo como a nós mesmos. Então, o cristão considerar o outro superior a si mesmo, olhar para o outro e dizer: você merece um tratamento preferencial, você merece ser tratado com consideração, você merece ser tratado com carinho, com atenção, porque você é tão filho de Deus quanto ele. Há uma exortação ao exercício de pensar não somente nos nossos próprios interesses, mas também nos dos outros. Os dons que nós recebemos, os benefícios da salvação que nos foi outorgada, não foram a nós concedidos para edificação e crescimento individual. Infelizmente, a gente às vezes observa crentes que estão totalmente obesos de benefícios espirituais, porque não compartilham com o seu semelhante. Eu sei muito da Bíblia, eu aprendi muito da Bíblia, eu tenho vários cursos sobre a Bíblia. Meu semelhante está morrendo de inanição, ele não sabe nada da Bíblia, ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe que é a solução para os problemas dele, ele não sabe que é a salvação para a vida desgraçada e miserável que ele está vivendo. Eu também fui escolhido por Deus, eu também fui chamado por Deus para compartilhar daquilo que Ele deu. Nós fomos chamados por Deus para sermos de fato agentes multiplicadores dessa mensagem gloriosa. Não dá para ficar só para a gente. Qual é o cristão que, de posse dessa palavra, não sente um ardor de sair por aí compartilhando ao que fez mudança na sua vida, ao que transformou sua vida? Pode e sim vai mudar a vida de outras pessoas, mas nós temos a responsabilidade de plantar, de transmitir essa palavra. Essa palavra nos foi dada para que a edificação aconteça do corpo de Cristo. Nós somos chamados a utilizar os nossos dons para fins proveitosos, para a edificação do corpo de Cristo e para a manutenção da unidade da igreja. Pensar no bem comum é o que nós precisamos fazer quando trabalhamos na igreja. E aí ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Trabalhar na igreja é muitas vezes querer fazer determinadas coisas que você considera perfeitas, mas que não vão funcionar para os demais. Abrir mão dessa ideia perfeita que você concebeu pelo bem dos demais. E você vai perceber que por mais que aquela sua ideia perfeita não tenha sido concretizada, a ideia perfeita de Deus será concretizada na sua vida e na vida dos demais. E isso é o que vale. Não é minha opinião ser prevalecente, é o projeto de Deus ser concretizado na vida da gente. E como vamos viver dessa maneira? Com o mesmo modo de pensar, com o mesmo amor, com o seu espírito, com a sua atitude, não fazendo nada egoísta, não fazendo nada por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a nós mesmos, tendo como exemplo Cristo. E o versículo 5 nos introduz a exatamente o que precisamos ver. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento se reflete em atitude, a mesma palavra que pode ser utilizada, porque o sentimento de Cristo ele foi refletido em uma ação. Qual foi a ação que ele fez? Nós vamos ver a partir do versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Se nós temos a necessidade, enquanto cristãos, de manifestar as características que Paulo cita, assim como os filipenses deveriam,
Qual o modelo que nós devemos seguir? Quais são os parâmetros? Em tudo nós temos Cristo como padrão. Ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus é plenamente Deus na sua essência. Ele tem a soma das qualidades que fazem com que Deus seja Deus. Tudo que Ele tem e que não é comunicado a nós faz essa distinção entre seres humanos e o ser divino. Você olha para Deus e Ele é eterno, e nós não temos essa capacidade de ser eternos. Esse nosso corpo que hoje temos será totalmente tragado pela terra. As nossas aspirações que hoje nós temos de terminar um curso superior, de fazer uma pós-graduação, de ter um emprego assim ou assado, de termos uma casa dessa forma, tudo isso passa. E quando nós olhamos para o ser de Deus, tudo passando, a sua palavra não passará. Então nós não podemos nos confiar naquilo que é terreno, naquilo que é visível, porque aquilo que de fato faz diferença na nossa vida, aquilo que vai nos levar a uma eternidade com Deus, é de fato perceber que antes da fundação do mundo, esse Deus nos criou, nos escolheu, nos salvou, enviou seu Filho para nos justificar, enviou seu Santo Espírito para nos regenerar. E aí sim, por toda a eternidade estaremos com Ele, porque fomos alvos dessa ação, dessa obra completa de redenção. Jesus é Deus na sua essência. Ele tem todas as características que o fazem ser Deus e que são totalmente diferentes. Você olha para todas as religiões e as pessoas têm que correr atrás da divindade, tem que correr para agradar as divindades, tem que correr para fazer alguma coisa que mereça a atenção e o beneplácito dessas divindades. Diferentemente, Jesus vem até nós e nos resgata e nos atrai para si. É a única ideia, é a única história, é a única religião, por assim dizer, que nos ensina que a divindade vem até nós, que Jesus Cristo se encarnou, tomou forma de servo, e a gente vai ver isso mais à frente. A condição e os privilégios que inevitavelmente decorrem do fato de ser Deus, em sua própria natureza, não foram levados em conta quando da sua entrega em favor de muitas pessoas. Ele precisava se sacrificar por elas, ele precisava ser substituto na cruz do Calvário. Ou seja, Cristo nada fez por ambição egoísta. Ele não pensou em si, ele não pensou nas dores que sofreria na cruz, ele não pensou nos inconvenientes que passaria durante toda a sua passagem na terra, ele não pensou nos escárnios que sofreria, ele não pensou nas chicotadas que receberia, ele não pensou nas incompreensões que receberia do seu próprio povo, porque era necessário que ele se sacrificasse para que aquele povo fosse salvo. Ele não fez nada por vaidade, porque ele é o próprio Deus. Qual é a glória maior que poderia ser dada a ele, além do que ser o próprio Deus? Nada surpreenderia Jesus em relação a isso. Mas pelo contrário, ele nem observou o fato de ser Deus. Ele se esvaziou dessa glória divina pela missão que havia sido dada pelo Pai a ele. E ele agiu dessa forma sem abrir mão da divindade, mas deixou de lado a sua glória e se submeteu à humilhação de se tornar homem. O versículo 7 diz: ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele não deixou de ser Deus. Nós sabemos que as duas naturezas coexistiam em Cristo, mas ele deixou a glória de ser Deus. Ele deixou toda a elevação, toda a honra de ser Deus e estar no local mais alto possível, para que pudesse vir
a terra, para que pudesse vir ao nosso nível terreno e viver com nós. Como Deus, Cristo precisava passar por fome? Não. Como Deus, Cristo precisava passar por sede? Não. Precisava se entristecer? Precisava se aborrecer? Nada disso deveria fazer parte, mas fez porque Ele se esvaziou dessa glória e se permitiu ter todas as características de um ser humano, para que ninguém chegasse para Ele e dissesse assim: o Senhor não sabe o que eu estou passando. Ninguém ao orar pode dizer: Jesus, você não sabe o que eu estou passando agora. Ele sabe. Ele sabe e Ele passou. E Ele passou sem pecar. Por isso que nós temos hoje confiança de orar na mediação de Cristo, sabendo que Deus nos ouve, Deus nos atende, porque a mediação de Cristo é a mediação de alguém que nunca pecou, que entende a nossa dor, que sabe os nossos dilemas, que sabe os nossos problemas, mas nunca reclamou por isso, que nunca retrocedeu por isso, que nunca murmurou por isso, e por isso pôde chegar ao final da sua missão, sendo nosso substituto perfeito. Ele veio a ser servo, de modo que ele abraçou todas as implicações de ser servo. O servo não tem vontade, a vontade é a do seu Senhor, e ele faz a vontade do seu Senhor. Por isso que mesmo na hora mais crucial daquele momento, ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Servo que obedece à vontade do seu Senhor, servo que é obediente, que está submisso à vontade do Pai. Cristo é verdadeiramente humano. No versículo 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A palavra ser reconhecido em forma humana não vai negar a realidade da sua humanidade. Ele não simplesmente era reconhecido, as pessoas não só olhavam para ele e viam algo como humano, ele era humano de fato. Para que ele pudesse morrer no nosso lugar, ele teria de ser genuinamente humano. Então, ao mesmo tempo, Paulo faz essa distinção entre Cristo e os outros seres humanos normais, comuns. Ao contrário desses seres humanos normais, comuns, Cristo não é pecador. Olha o que aqui diz 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Foi necessário que ele se esvaziasse da sua glória para se tornar homem, e sendo homem, se entregasse pelos homens. O ser divino não podia estar simplesmente divino, até porque o ser divino não morre. Então ele precisava ser também integralmente homem. Naquele momento ali, apenas o ser divino suportaria a ira de Deus, mas apenas o ser humano poderia substituir todos aqueles que foram entregues antes da fundação do mundo, para que fossem salvos naquela cruz. Não podemos negar essa realidade. Ele se encarnou, ele nos substituiu, e isso cumprindo a vontade do Pai. Ele se fez servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas não só existiu humilhação nesse ponto, existiu também a exaltação. E no versículo 9 diz: por isso, por ele ter se humilhado, por ele ter se entregado, por ele ter se feito servo, ter sido obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O ato do Pai foi uma resposta direta à obediência do Filho. Aqui o verbo exaltou não significa que Deus proporcionou a Cristo uma situação mais elevada do que a que tinha antes.
mas simplesmente que deu a ele a máxima exaltação possível. Não é dizer Cristo abandonou a glória, se esvaziou da glória que tinha e agora volta a ter a mesma glória. Não. Pela obediência de Cristo, pela satisfação da justiça divina através de Cristo, ele é exaltado à mais alta posição. Para quê? Para que nós pudéssemos, como diz o versículo 10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nós nos dobramos não diante daquilo que não tem vida. Nós não nos dobramos diante daquilo que não pode se comunicar conosco. Nós não nos dobramos a seres semelhantes a nós. Nós nos dobramos diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós nos dobramos diante daquele que fez os céus e a terra. Nós nos dobramos diante daquele que ainda hoje faz milagres. Nós nos dobramos diante daquele que é o dono das nossas vidas, daquele pelo qual nós hoje podemos ser chamados filhos de Deus. Nós, quando ouvimos o nome de Jesus ser pronunciado, é um sinal para que todo o joelho se dobre. Quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos em casa, quando nós estamos em qualquer outro local, que escutamos o nome de Jesus, nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos. Então quer dizer que agora, em todo canto que eu estiver, independente da situação, independente do horário, eu vou ter que dobrar os meus joelhos? Entenda, o dobrar os joelhos pode ser literal, mas também pode ser o seu coração totalmente voltado para Ele, submisso a Ele, submisso à sua vontade, dobrar os joelhos diante de Deus, ser submisso diante de Deus, ser obediente à vontade de Deus. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há 1 centímetro quadrado desse universo que Ele não domine. Não há nenhum espaço aqui, acima daqui, abaixo daqui, que Ele não possa dizer que não é de sua propriedade. E nós precisamos dobrar os nossos joelhos para oferecer a Ele adoração e aclamá-lo como Senhor. Dobrar os joelhos aqui é a posição de submissão e dizendo: Senhor, a minha vida é Tua. Eu pertenço ao Senhor. Eu sou do Senhor. Eu não faço outra coisa a não ser seguir os Seus passos, a não ser ouvir a Sua voz, a não ser estar em conformidade com as Tuas orientações. Eu preciso dobrar os joelhos diante do Senhor. O desígnio de Deus é que todas as pessoas em todos os lugares adorem e sirvam a Jesus como Senhor. E o confessar a Jesus, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é a ação que vem em seguida ao dobrar os joelhos. Ele diz no versículo 11: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os joelhos se dobram. Mas como nós cantamos hoje à noite, as bocas têm que se abrir. Os joelhos que se dobram são pertencentes a pessoas que sabem que devem confessar a Cristo como Senhor. Olhando para a nossa situação hoje, como continuar confessando que Jesus é Senhor? Eu não posso pensar no meu próprio interesse. O meu interesse talvez seja: eu quero ser aceito. O meu interesse talvez seja: eu quero ser feliz. O meu interesse talvez seja: eu gostaria de ser bem quisto por todas as pessoas. Eu gostaria de ter amizade com os meus colegas de trabalho. Eu gostaria de que todas as pessoas da minha família gostassem de estar dentro da minha casa. Mas talvez, certamente, a intenção de Deus não é que você passe por isso. Não é que nós passemos por isso. A intenção de Deus é que Ele seja glorificado apesar de você ser rejeitado nos círculos sociais.
A intenção dele é que nós continuemos a proclamar o seu nome, mesmo que isso represente o total ostracismo. A intenção dele é que ele continue a ser reconhecido, que mais joelhos se dobrem e que mais línguas confessem que ele é Senhor, porque você continua declarando que ele é Senhor da sua vida. Não importa o que os outros pensem, Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Não importa se isso é bonito para a sociedade que está um caos, ele é o Senhor das nossas vidas. Não importa se a família vai nos desertar, ele é o Senhor das nossas vidas. E se estamos com ele, temos um Pai nos céus. E se estamos com ele, estamos a salvo. E se estamos com ele, estamos em paz. A segunda pessoa da Trindade tomou o nome de Jesus na sua encarnação. Consequentemente, nesse contexto, o nome enfatiza a sua humildade. Cristo é um título advindo da sua tarefa humana como Messias ou Rei de Israel. Ele é ungido. Os reis eram ungidos. E ele foi ungido para ser profeta, rei e sacerdote. Para servir o povo de Deus. Ele veio não para ser servido, ele não veio para ser colocado nos holofotes, ele não veio para ser carregado em andores, ele não veio para ser mostrado como aquele que é o mais abastado entre os reis da terra, mesmo sendo o mais poderoso de todos os seres. Mas ele se colocou naquela posição porque importava que de fato Deus fosse anunciado entre as nações através de sua vida e que nós fôssemos achados por Ele para fazer parte do povo separado por Deus, para continuar transmitindo essa mensagem ao longo dos séculos. Além disso, é como alguém humilde que Cristo é exaltado. Olhe para o seu nascimento, humildade. Olhe para o seu batismo, humildade. João é muito humilde. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, mas ele diz: importa que você me batize. Mas João sabia que ele era superior, mas não existia ali um momento de superioridade, existia a necessidade que ele passasse por todas as coisas e a palavra fosse cumprida. A sua humildade é a sua glória. O nome que está acima de todo nome é Senhor. Ao confessar que Jesus Cristo é Senhor, as criaturas reconhecem tanto o fato quanto o caráter da sua deidade. Quando eu digo Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, quando eu digo Jesus Cristo é Senhor, quando eu digo só Jesus Cristo é Senhor, eu estou dizendo que além de humano, Ele veio aqui sendo totalmente Deus. E que aquilo que Ele disse, Ele não disse como um guru, Ele não disse como alguém que era mais iluminado, Ele não disse como um sacerdote diferenciado da sua época, Ele não disse como um revolucionário, Ele disse como o próprio Deus. Ele falava como quem tem autoridade, porque Ele falava de si mesmo, da realidade celestial que Ele veio trazer para nós, para que nós pudéssemos desfrutar com Ele mais à frente. A atribuição de adoração enfatiza a humanidade, Jesus Cristo, mas também a deidade de Cristo. No fim, todos o reconhecerão como Senhor, quer voluntariamente, quer não. Eu espero que você não espere o final da sua vida para poder reconhecer Jesus como Senhor, porque no final, queira você ou não, você reconhecerá. Mas o melhor é que você reconheça ainda em vida, e podendo passar muitos e muitos anos, entendendo que o propósito de Deus para a sua vida foi infinitamente maior do que tudo que você pensou que faria na face da terra. Talvez você tenha projetado muitas coisas, mas tudo isso não passava de correr atrás do vento, porque Cristo de fato tinha o que era melhor para você. Entender isso, estar em Cristo, estar a salvo, é o que nós precisamos, reconhecê-lo como Senhor,
é a maior alegria de qualquer ser humano. Nós estaremos a salvo não somente dos problemas dessa vida, quando subirmos com Ele, nós estaremos a salvo também da ira de Deus. Romanos 14, 8 e 11, para fechar, diz o seguinte: se vivemos, vivemos para o Senhor. Eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, se nós vivemos, se nós aqui estamos, se o fôlego de vida ainda não nos foi tirado, se o fio de prata ainda não se rompeu, viva para o Senhor. Se nós morremos, morremos para o Senhor. Se hoje ou amanhã ou daqui a algum tempo for o seu último dia, morra com a certeza de que você viveu para o Senhor. E a sua morte é preciosa aos olhos do Senhor, porque a morte é o santo. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? Porque você age com egoísmo? Porque você age com vaidade? Porque você não observa a natureza unitária desse corpo? Porque despreza o seu irmão? Porque você não considera o superior a si mesmo? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Aí não vai haver doutor, não vai haver mestre, não vai haver especialista, não vai haver analfabeto, iletrado, não vai haver nenhuma distinção entre ricos e pobres, não vai haver nada. Todos os muros de separação serão quebrados, porque somos todos dependentes de Deus. Somos todos devedores a Ele, e todos estaremos diante do tribunal de Deus. Está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Que não seja no último dia, mas que seja uma vida toda confessando, proclamando e certificando outras vidas. Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas.